e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Versículo 24. E tomaram-nos e lançaram numa cova, porém a cova estava vazia. Porque dentro do ventre de Rebeca estava tendo um conflito entre Jacó e Esaú. A partir desse momento, o texto ele vai nos revelar que dentro deste conflito que estava tendo dentro do ventre, dentro do útero de Rebeca, tinha dois meninos. Primeiro, Jacó e Esaú. Você conhece o texto, sabe que esse texto é bastante complexo de se interpretar, porque a bênção de Deus estava sobre Jacó. Só que Deus também tinha algo para realizar-se na vida de Esaú. Só que Esaú é um homem da caça. Esaú é um homem que vai adiante do campo. E Jacó era aquele homem que ficava dentro da casa. Só que Deus tinha algo tanto para quem vivia dentro da casa, quanto também para alguém que estava indo para o campo, que levará a xandarada. Porque Deus é assim, irmãos. Deus tinha uma obra com Jacó, que estava dentro da casa. Só que Deus também tinha algo a realizar na vida de Esaú, que vivia no campo caçando para trazer o alimento para dentro da casa. Então, o texto vai discorrer, e você conhece, sabe que no capítulo 29 e 30 já vai partir o ponto da história de José. José era filho de Jacó, da sua velhice, chamado Israel, também filho mais velho de Raquel. Então, o texto vai dizer que Raquel também era uma mulher estéril. Ela não poderia gerar, ela não poderia produzir, ela não poderia proliferar. Só que o texto também vai dizer que Deus, primeiro, guarde isso no teu coração, quem pegava a glorificar. Primeiro, Deus lembrou-se de Raquel. Segundo, Deus ouviu o clamor de Raquel. Terceiro, Deus abriu a madre de Raquel. Quarto, Deus tirou a vergonha que estava sobre a vida de Raquel. Vou profetizar sobre a vida de alguém que recebe aqui hoje, nesta noite. Deus está lembrando de você aqui nesta noite. Deus está atento para ouvir o teu clamor aqui nesta noite. Com a mão levantada, quem recebe, Deus vai abrir a maré. Eu vou falar aqui, Jesus, aquilo que estava fechado na tua vida, Deus vai começar a abrir hoje. Deus vai começar a abrir hoje. Deus vai começar a abrir hoje. E o que mais, presbítero? A vergonha também, mas não vai ter mais vergonha, não vai ter mais tristeza, não vai ter mais. Deus está lembrando
descorre a história de José. Só que Deus vai dar sobre a vida de José um significado, uma significação muito linda. Aquele que acrescenta. Olha o nome que vai ser colocado sobre a vida de José: aquele que acrescenta. Peraí, não é qualquer significado que está sobre os ombros, sobre a vida de José, não, é um significado muito forte: aquele que acrescenta. Então o nome dele também atrai uma responsabilidade que ele carrega, ou seja, aonde José pisar a planta dos pés, ele tinha por acrescentar alguma coisa. Por quê? Porque Deus chamou José para uma grande obra. José era um homem que foi novo, levantado por Deus para fazer a diferença. Olha, vai a palavra aqui para quem pega, a mão para quem que vai levantar e glorificar o nome do Senhor. Aonde José pisava a planta dos pés, ele produzia. Aonde José pisava a planta dos pés, José acrescentava. Aonde José pisava a planta dos pés, José fazia prosperar. Eu profetizo sobre a tua vida: aonde as tuas mãos tocar, aonde os teus pés pisar, o lugar vai prosperar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Quem pega, glorifica. Então o texto agora, ele vai revelar, capítulo 37. José é o filho mais velho de Raquel, certo? O filho da velhice de Jacó. Só que peraí, Jacó, ele amava muito Raquel, e ele demonstrou na prática o seu amor. Demonstrou na prática o seu amor. Só que agora Raquel, ela vem a falecer. E agora o que acontece? O amor que Jacó estava dando, transmitindo para Raquel, ele vai transmitir para quem? Para José. Aleluia! Por quê? Porque ele está recordando, ele está lembrando que Raquel foi uma grande esposa, que Raquel foi uma grande mulher, que andou do seu lado, e enquanto ela estava viva, ele pôde demonstrar na prática. Agora ela não é mais viva, mas deixou um herdeiro chamado José. Então Jacó deposita todo o seu amor, toda a sua confiança, todo o seu carinho, todo o seu apego, todo o seu afago sobre a vida de José. Então o texto vai descorrer dizendo que José estava no campo auxiliando os irmãos que eram filhos de Bila e de Zilpa, filho de outras mulheres. Ele estava no campo, ele não estava apacentando, ele estava auxiliando. Auxiliar é diferente de apacentar. Auxiliar não pastoreia de uma forma direta, mas de uma forma
comigo aqui, dá uma glória a Deus. Então, ele vai até o pai Jacó, Israel, e vai dizer: ó pai, eles estão, Rubem, está no campo junto com meus outros irmãos, apacentando o rebanho de qualquer maneira, de qualquer jeito, de forma relaxada. Aí o que vai acontecer? Agora Jacó já tinha um amor muito grande por José. Agora ele vai ter mais respeito ainda por ele, porque é novo, mas está no campo e está fazendo o que é certo. Aí o pai vai olhar: opa, antes você estava no pasto auxiliando, mas agora que você veio até mim com essas palavras de sinceridade, de verdade, você vai voltar para o campo e você não vai voltar como você estava antes. Eu vou preparar uma túnica para você, rapaz. Essa túnica não é qualquer túnica, é uma túnica de várias cores. Agora você vai retornar para o campo e eles vão ter que te respeitar, não mais como um filho, mas como alguém que tem visão de Deus e sabe levar a obra da forma que é para ser levada. Meu Deus, que na bacalai, Joé. Oh meu Deus, agora ele volta para o campo, pastor Edson, e ele volta diferente. Os irmãos já tinham ódio dele, porque o pai tinha amor por ele fora do normal. Agora imagina José chegando no campo com aquela túnica de várias cores. Os irmãos estão olhando e estão dizendo: mas quem é ele? É José? É José. Quem é ele? É aquele que estava auxiliando. Agora ele não vem como auxiliar, agora ele vem como alguém que entende do que ele está fazendo no campo. Meu Deus. O que trouxe o ódio para os irmãos não foi a túnica. A túnica só foi mais um complemento. Que é Managassé, Denepo Managassé. O que trouxe ódio para os irmãos é que Jacó amava muito José, e isso era demonstrado na prática. Os irmãos conseguiam enxergar o tratamento, a forma que Jacó se comportava com José. E o que é que aconteceu? José Jacó vai dar túnica e vai ser mais um complemento para a inveja que já existia crescer dentro do coração dos irmãos dele. Aí o texto diz que os irmãos não podiam conversar com ele pacificamente. Isso ficou na minha mente e eu tive que pesquisar. E eu aprendi no texto, meditando, que os irmãos não conseguiam conversar olhando no olho de José. Você conhece pessoas facilmente quando essas pessoas conversam e não conseguem olhar no teu olho. Você pode ver que está vindo alguma coisa por aí. Pessoa que conversa contigo, mas não consegue olhar no teu olho. Pessoas que conversam contigo, mas não conseguem olhar tete a tete. Se prepare, porque está vindo alguma coisa aí e não é coisa boa, não. Pode ser uma inveja. Observe que quando Abel é aceito por Deus, então vem a sua oferta. O texto diz que o semblante de Caim, ele vai descair. Abel facilmente conseguiria identificar que a inveja
gosto muito disso aqui. Primeiro, José é novo, mas tem responsabilidade. E quem tem responsabilidade adquire maturidade. Simples assim. Pela Bíblia você encontra. Só que a ausência de responsabilidade também traz a ausência de maturidade. Então a pessoa que é ausente de responsabilidade é uma pessoa que provavelmente os passos delas vão demonstrar que é uma pessoa imatura, que é manturia de calabachandarápia. Quanto mais responsabilidade é atraído sobre os ombros de alguém, mais maduro essa pessoa fica. Quanto menos responsabilidade a pessoa atrai sobre os teus ombros, não vou falar isso daqui, é uma pessoa que vai até crescer, mas vai crescer mimada, vai crescer imatura. Só que Deus não quer crente mimado, Deus não quer crente imaturo na sua obra. Deus quer crente, seja ele novo, seja ele metade, seja ele ancião, é pessoas maduras, pessoas firmes, pessoas sólidas, pessoas constantes na tua obra. Só que eles não poderiam olhar no olho com José. Aí o que vai acontecer? José vai contar o sonho para os seus irmãos. Opa. A bênção é sempre o primogênito, a bênção do pai, né? E quem era o primogênito aqui não era José, o primogênito era Rubem. Então a bênção do pai tem que ser sobre Rubens. Só que como o pai vai dar algo na mão de alguém que é irresponsável, que faz a obra de qualquer maneira, não tem como. Porque Deus não está à procura de filhos pedintes, mas à procura de filhos obedientes. José era obediente, ele não pediu nada, mas o pai deu. Que isso, presbítero? O que você quer dizer com isso? Que você, antes de declarar com teus lábios o que você quer, o que você precisa, Deus, o Pai, Ele já pode te conceder. E o que eu preciso fazer para receber, presbítero? Apenas andar em obediência, porque aquele que obedece a Deus, ele anda em caminhos bem sucedidos na terra dos viventes. Aí ele vai contar o sonho, vai contar para os irmãos. Aí o texto vai dizer que os irmãos, eles não vão querer aceitar o sonho dele, porque o sonho, até o sonho de José é um sonho de alguém que está crescendo. Aleluia. Até o sonho do camarada é um sonho de alguém que está crescendo. Ele está fazendo por maneira o significado do seu nome que ele carrega, não como Jonas, porque o significado do nome Jonas significa pomba. Pomba é obediente, ele precisava ser, o nome, o significado dele precisava ser corvo, desobediente. Foi pomba e ele não obedeceu. Só que José, aquele que acrescenta, contou o sonho para os seus irmãos. E agora? Agora os seus irmãos vão arquitetar, planejar, malícia, maldade para com José. Só que o interessante é que eu nunca vi na Bíblia alguém que sonha interpretar o seu próprio sonho.
Até o dia de hoje, quando eu sonho, eu não consigo interpretar o meu sonho. Se tem alguém que consegue interpretar o próprio sonho, diz. Porque até agora eu nunca encontrei. A prova disso é Nabucodonosor. Sonhou, se turbou. Eu não sei o que significa. Não sabe? Chama Daniel, porque ele tem o Espírito de Deus, que consegue interpretar e discernir o que está acontecendo com você. Aí Daniel, não, eu não posso interpretar de imediato. O que eu vou fazer? Eu preciso de um tempo para consultar o Deus do céu, e se ele me trazer a interpretação, eu digo para você o que significa o sonho que você está sonhando. Então tem pessoas que sonham, não conseguem interpretar o seu próprio sonho, mas na Bíblia que José, eu olho para a vida dele e vejo Deus que revela o que vai, o que vai acontecer lá na frente, mas não revela o processo até chegar a governador. É porque o Deus que faz assim, o Deus que revela a promessa, mas não revela o processo. Deus revela a promessa, mas não revela o processo. Por quê? Porque se Deus revelar o processo, você não alcança aquilo que Ele tem para você. Aleluia. Agora, texto lento, para não prolongar, versículo 24. José é lançado pelos seus irmãos dentro de uma cova. Repita comigo: cova. Está para cova? Cova. Só que o texto diz que essa cova está vazia, porque nela não tem água. Eu estudando sobre essa cova, eu pude perceber que naquele momento era um lugar inútil. Uma cisterna que não tem água, e o que adianta? Nada, seco. José foi lançado em um lugar inútil. Cova sem água é um lugar inútil. José foi jogado ali pelos seus irmãos. Só que o texto discorre. A cova já não tinha água. Só que o texto diz que os irmãos estão em cima e estão com pão. Aleluia. Eu vou ter que falar isso daqui. Só que Deus tem uma promessa sobre a vida de José, seguida por Jacó. E qual é a promessa? José, aonde passar, acrescentar, prosperar. Observe que aonde José pisava, algo acontecia. Aonde José pisava, prosperava. José carregava consigo o dom da prosperidade. Prosperidade na Bíblia é bom, irmão. Quem disse isso foi Salomão. Nem todo mundo tem o dom para prosperar, não. Mas só que José carregava o dom da prosperidade. Aonde ele pisava, se o negócio estava ruim, ficava bom. Aonde ele pisava, se estava seco, brotava água. Aonde ele pisava, se não tinha comida, brotava comida. Porque Deus era com José. Só que o texto diz que ele é lançado na cova. Quem está em cima tem pão e tem água. Quem está embaixo está no lugar seco. Lugar inútil. Só que o interessante, olha só o texto como é que discorre. Atos capítulo 7, versículo 9. O discurso de Estevão. Estevão foi um homem exemplar. E o discurso dele, ele vai vir falando de Gênesis até Apocalipse. Tem um dos textos que eu achei aqui, que eu achei interessante, em Atos capítulo 7, versículo 9, pastor, pode dizer assim, ó. E os patriarcas, seus irmãos,
o invejaram, ao ponto de lançar em uma cisterna. Só que eles não sabiam que Deus era comigo. Que Deus era. Eu vou ter que liberar essa palavra aqui nessa noite. Podem tentar parar você, podem tentar invejar você, podem tentar caluniar você, podem tentar de todos os meios, de todas as formas, querer te neutralizar para você não alcançar aquilo que Deus tem. Só que lá fora da palavra aqui para quem pega, Deus é com você, Deus é com você, Deus é com você. Aleluia. Que isso, presbítero? Me dá um exemplo claro aqui. Vou dar e finalizo. 1 Samuel capítulo 16, versículo 22. E Davi, recebendo o óleo da unção, o Espírito do Senhor se apoderou dele. Aí está uma palavra-chave, porque enquanto o Espírito se apodera de Davi, Saul está dentro do palácio, perturbadinho com o espírito maligno enviado da parte de Deus. Aí o teu servo vão identificar. Por quê? Porque quem convive do nosso lado por muito tempo sabe quando estamos bem e quando estamos mal. Só que o que acontece agora, pastores? O céu vai falar: eu sei Saul, nosso rei, quem pode resolver o nosso problema, o seu problema. Quem? Um dos filhos de Jessé. Ele, aonde ele está? Ele está no pasto. É nada, mas amanhã pode ter abundância e você pode desfrutar daquilo que Deus colocou nas mãos dela prosperar. Amém, irmãos? Então quem estava embaixo agora sai de baixo e fica em cima, e quem estava em cima agora está embaixo, precisando de um auxílio de quem está em cima. É a vida daquele que Deus está com ele. Que lembrando calabarai. Porque Deus, quando chama alguém ou quando tem uma promessa na vida de alguém, Ele não tem prazer em deixar a pessoa embaixo por muito tempo. Deus a qualquer momento vai te levantar, a qualquer momento Deus vai te arrancar de baixo, vai te colocar em cima, vai mudar a tua história, vai mudar o teu trajeto, vai mudar tudo. Vou falando aqui, porque a arca de Noé, ela estava embaixo, o projeto estava embaixo, só que Deus mandou o dilúvio, soprou água do abismo, e o que estava embaixo soprou para cima, porque Deus faz dessa maneira. É Deus quem faz, irmãos. É Deus quem faz, pastor Edson. Eita glória, não precisamos querer passar a perna no outro, não precisamos querer se promover para chegar onde Deus quer, não, porque quando Deus quer colocar, Ele coloca.